mais de 70 partidas enviadas, esse mapa tem reviravoltas, mudanças de meta, variedade de personagens e até banimentos. Essa é a história do recorde mundial do mapa mais disputado de Grand Chase Classic. Essa é a história da Torre da Extinção, sem potes, sem falas. Antes de começarmos a falar sobre os recordes, vou dar um breve resumo de como a categoria funciona. Como o próprio nome já diz, o objetivo é concluir o mapa o mais rápido possível, sem uso de nenhuma poção e sem ficar esperando durante as falas que aparecem em alguns andares da torre para recuperar sua mana e seu tempo de skill. Falando em andares, o mapa tem 10 andares e é dividido em duas partes. A primeira parte vai do andar 5 ao 10, onde enfrentamos em ordem 2 Gorgos, um Gadozen, uma Kamiki e um Gaikos. E no quinto andar, enfrentamos pela primeira vez a chefe da torre, a Kazeage, que ao derrotá-las passamos para a segunda parte da torre. Aqui temos os mesmos inimigos, porém bem mais fortes e com efeitos de andares. Neles enfrentamos a versão mini do boss do andar, e ao derrotá-lo nascem mais duas formas, sendo elas para cada andar. Andar 6 temos os Gorgos e o efeito do andar é cair meteoros que jogam para cima e colocam fogo no chão. Andar 7 temos o Gaikos e o efeito do andar é um corte que causa muito dano. Andar 8 temos a Kamiki e sua nevasca congelante, que pega a parte superior ou inferior do mapa e te congela, te deixando no fatal. E por último, no andar 9, enfrentamos o Gadozen e sua fumaça tóxica, que mata tudo que estiver na direção que ele estiver olhando. Nem mesmo skills que dão uma vida extra, como o do Ryan Holly, podem te salvar da morte nesse momento. Então com isso chegamos ao 10º andar, a batalha final, onde temos a Kazeage com suas 2.401 barras de vida e seu monstro que causa lentidão e nos deixa no fatal. E no dia 22 de novembro de 2022 foi isso que o Sangue Bill fez. Usando a Elese do Clapping, ele limpou os 9 primeiros andares e começou sua batalha contra a Kazeage com 5 minutos e 13 segundos. Felizmente para ele, basta sobreviver 4 minutos que a missão é concluída. E foi o que ele fez. Ele sobreviveu e completou a missão com um tempo de 9 minutos e 26 segundos, dando início a essa categoria. Porém, seu post top 1 não durou muito, pois no dia seguinte, um outro player, King Hello, conseguiu limpar os 9 primeiros andares mais rápido e iniciou a batalha contra a Kazeage com 4 minutos e 49, terminando o mapa com 9 minutos e 2 segundos, diminuindo o recorde anterior em 24 segundos. No dia 26 de dezembro, Sangue Bill volta, dessa vez com sua própria conta para tomar o recorde de volta, chegando ao 9º andar com 4 minutos e 13 segundos e completando a missão com 8 minutos e 23 segundos. O recorde de Sangue Bill durou até o dia 20 de janeiro de 2023, onde Rain veio para cravar a soberania da Elese como rainha da Torre da Extinção, iniciando sua luta contra a Kazeage com 3 minutos e 44 segundos e batendo o recorde anterior com um tempo de 5 minutos e 57 segundos, 29 segundos mais rápido que o recordista anterior. E no dia 8 de fevereiro de 2023, tivemos Borkas tentando bater o recorde com seu Jhin, chegando na batalha final contra a Kazeage com 4 minutos e 14 segundos e completando a missão com 8 minutos e 26 segundos, tempo próximo a Elese do segundo colocado. Parecia que a única personagem que conseguia limpar tão rápido os 9 primeiros andares era Elese, e afinal, era o tempo deles que importava, já que os 4 minutos que ficávamos presos no 10º andar era igual para todos. Até que no dia 18 de fevereiro de 2023 aparece ele, KDC, com uma escolha interessante. A sua partida foi feita de Mari, e ele foi limpando os andares com maestria. 6 7 8 9
Mas espera aí, ele iniciou o 10º andar com o mesmo tempo do Jim do Borcas, 4 minutos e 14. Seria essa mais uma tentativa fracassada de tirar ele do topo? Com os 4 minutos extra da batalha final, ele não teria tempo de bater a partida do Rain. Mas ele tinha um plano. Não importa que o tempo dele do 1 ao 9 tenha sido pior, ele só precisava salvar esse tempo de volta no 10º andar. E foi assim, utilizando a primeira classe da Mari com seus canhões para ganhar mana, ele foi tirando cada uma das 2.401 barras de vida da Kazuya, completando o mapa em 7 minutos e 50 segundos e mostrando uma nova rota dessa categoria. Então temos a volta de Sangue Peel, mostrando porque é considerado por muitos um dos melhores players de LES do mundo. No dia 22 de fevereiro, 4 dias depois da partida do KDC, ele veio para trazer o título de volta para sua rainha. Ele veio limpando andar o mais rápido que conseguia. 6. 7. 8. 9. conseguindo entrar no 10º andar com 3 minutos e 31 segundos. Tempo mais que o suficiente para esperar 4 minutos e trazer de volta os recordes para a mão da sua Elesis, com um tempo de 7 minutos e 44 segundos. Não satisfeito com o posto top 1, ele volta e faz mais uma run. No dia 20 de março de 2023, ele diminui seu tempo do 9F para 3 minutos e 27 segundos e crava uma run de 7 minutos e 40 segundos, diminuindo 4 segundos do seu próprio tempo. Recorde esse que durou por mais 26 dias, onde tivemos a volta de Rain, porém dessa vez ele não estava de Elesis, mas sim de Dekani, e com ela ele conseguiu iniciar o 10F com 3 minutos e 10 segundos, descendo o recorde para 7 minutos e 23 segundos. Seguindo 2 dias depois, no dia 17 de abril de 2023, por outra partida de Dekani, dessa vez com um tempo do 9F de 3 minutos e 7 segundos e uma conclusão de 7 minutos e 20 segundos. Recorde esse que permaneceu durante um bom tempo, até que no dia 8 de julho, quase 3 meses depois, KDC volta com sua Mari para afirmar que daqui pra frente chega de esperar os 4 minutos no andar 10. Daqui pra frente, o recorde vai ter que ser batido matando a Kazuya. E com isso em mente ele fez essa linda run, entrando no 10F com 3 minutos e 15 segundos e matando ela para completar um mapa em 6 minutos e 11 segundos. Parece que os outros competidores não estavam preparados para essa reviravolta no meta do mapa. E matar a Kazuya não era uma tarefa fácil, então o recorde do KDC se manteve por mais 4 meses. Onde temos Rain, mais uma vez com um personagem novo, mostrando sua maestria com vários personagens. O escolhido da vez foi o Vegas, que antes era um personagem ruim, porém há pouco tinha recebido um buff junto com os outros APs. Então o Rain colocou esse buff à prova e foi recuperar seu recorde. E parece que o buff era realmente bom. Ele veio limpando andar como se não fosse nada, chegando na Kazuya com 2 minutos e 39 segundos e seguindo os passos do KDC, partindo para a rota de matá-la, completando o mapa em 5 minutos e 15 segundos. Meses se passaram, então no dia 8 de março de 2024 apareceu um novo competidor, Celestine Sun, jogando de Ray. Uma escolha interessante, já que diferente do Vegas, a Ray tem uma skill de boost de mana, podendo usar uma build com muito menos MP e com um foco muito maior em dano. E essa era a aposta dele, subindo andar em andar, chegou na batalha final com um tempo de 2 minutos e 25 segundos, derrotando a Kazuya com um tempo de 4 minutos e 49 segundos.
No dia 5 de julho de 2024, Lin veio para entrar nessa disputa de recorde, e a sua escolha foi o Vegas, conseguindo completar o nono andar com 2 minutos e 18 segundos e matando a Kaziad com 4 minutos e 38 segundos. Mas parece que a Dona Cog não gostou muito dessa partida e ele foi banido pelo sistema automático do jogo. Felizmente foi rapidamente resolvido com a ajuda do Sangue Peel e horas depois esse ban tinha saído. Falando no Sangue Peel, no dia 13 de julho ele volta com sua Elise, e dessa vez ele vem para matar a Kaziad e trazer de volta a Elise ao topo. Limpando andar a andar, mais rápido que conseguia, chegou no 10º andar com 2 minutos e 32 segundos, um tempo mais lento que o do Lin, porém ele compensa isso matando a Kaziad mais rápido e completando o mapa em 4 minutos e 35 segundos, apenas 3 segundos mais rápido que o recordista anterior. Porém seu gostinho pelo top 1 não durou muito, já que 10 horas depois, o seu recorde já tinha sido batido. O Lin voltou e fez uma run de 4 minutos e 21 segundos. Vendo essa disputa, o Rain volta ativa, e no dia 15 de julho, apenas 2 dias depois do recorde do Lin ter sido firmado, ele nos traz essa run. 4 minutos e 1 segundo, ficando bem próximo de bater a barreira dos sub 4 minutos. Sua partida foi realmente impressionante, porém ele cometeu um erro que lhe custou bons segundos, e fez com que ele não fosse o primeiro a conseguir uma partida com menos de 4 minutos. Os espectadores mais atentos perceberam esse mesmo erro sendo cometido em muitas das runs que mostrei até agora. Estou falando de ter a oração de Lisnar equipada. O host da sala teria sido equipado faz com que a conclusão do mapa demore muito mais no final. Podemos perceber isso comparando as duas últimas partidas que assistimos. Vamos começar pela partida do Lin. Como ele não tem a Lisnar equipada, ele mata em 4 minutos e 8 e o Complete aparece em 4 minutos e 20. Isso são 12 segundos de espera. Já a partida do Rain, ele está com o item equipado, então demora mais para acabar. Veja que ele mata em 3:43 e a partida termina com 4 minutos e 1. Isso dá 18 segundos. 6 segundos perdidos apenas por ter o item equipado. São esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença e podem ser decisivos em algumas situações. Infelizmente para o Rain e para outros jogadores que usaram esse item equipado, nós não sabíamos dessa informação na época. No dia 12 de outubro de 2024, o Lin volta com seu Vegas e quebra a barreira dos 4 minutos, trazendo esta run. Seu recorde não durou muito, pois 2 dias depois, seu amigo Spirit vem também com um Vegas e faz esta run. 3 minutos e 37 segundos. No dia 30 de dezembro de 2024, tivemos um novo personagem aparecendo para disputar o topo da categoria. O player Surveil trouxe seu Jill para a competição. Completando o mapa em 3 minutos e 23 segundos. Nas últimas atualizações, a COG vem trazendo um novo sistema muito poderoso, o Despertar, que além de dar muito mais dano aos personagens, também traz a eles novas skills. E se aproveitando disso, o Lin, no dia 20 de fevereiro de 2025, voltou com seu Vegas mais uma vez para a Torre da Extinção, e com os buffs de Despertar ele fez isso. (2 minutos e 47 segundos). No entanto, o recorde dele não durou muito tempo, pois no dia 23 de fevereiro, a Sistina veio para mostrar que o Despertar pode fazer uma reviravolta nessa categoria, e com sua Amy, ela nos trouxe esta run. E no 10F ela aproveitou da skill Asas da Harmonia para converter todo o dano que o andar causa nela em mana, podendo spamar muitas skills e fazer isso com a Kaziad. (2 minutos e 45 segundos). Acontece que não é só a Amy que ganha muito com o Despertar.
No dia 26 de março de 2025, o Jill também recebeu seu despertar e o Surveil nos trouxe uma partida para mostrar o quão monstruosos os buffs no Jill tinham sido. (2 minutos e 21 segundos). Seguido horas depois pelo Sintaxe, também de Jill, nos trazendo essa partida. (2 minutos e 14 segundos). A partida dos dois logo no dia da mudança foi tão rápida que a Kog resolveu dar um presentinho pra eles. Um ban automático. Felizmente esses bans facilmente reversíveis não duraram mais do que algumas horas. 2 dias depois o Surveil volta para mais uma partida, e dessa vez ele faz isso. (2 minutos e 12 segundos). E aqui se deu início à batalha dos dois. Quem conseguiria encontrar a melhor rotação de skills e build? Ambos trocaram sua pedra da calça para 20% de MP no fatal, para ter mana suficiente para a rotação otimizada no 10F, e ficaram descendo cada vez mais o recorde. 2 minutos e 10 do Sintaxe. (2 minutos e 6 do Surveil). No intuito de aumentar ainda mais o seu dano, o Sintaxe trocou um dos seus cônjuges da raiva por um cônjuge da fúria, que dá 10% de dano final quando estamos com vida baixa, para aproveitar ainda mais o fatal do 10F. 2 minutos e 5 do Sintaxe. (2 minutos e 4 do Surveil). 2 minutos e 4 do Sintaxe, terminando no dia 18 de maio de 2025 com esta run do Sintaxe. (2 minutos e 1 segundo). E aqui estamos nos dias de hoje. Acredito que vamos ter que esperar um novo conteúdo ou um novo balanceamento para vermos o Jill ser destronado. Mas isso, só o tempo dirá. Eu sou o Manudo, e essa foi a história de Torre da Extinção. Sem plot, sem falas.